curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos junto transmitir a palavra de Deus por este mundo. Apesar de termos muitos pregadores, ensinadores e meios de comunicação para transmitir a palavra de Deus, mesmo assim, somos carentes do aprendizado da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Amados irmãos e ouvintes que me assistem neste momento, quero falar em algumas palavras, alguma coisa a respeito de usos e costumes. Essa situação até hoje é dramática e causa muitos desgastes familiares, ministerial, espiritual, causa muitas confusões, até porque foi muito mal explicado. Há muito tempo, a igreja evangélica, nós cristãos, andávamos falando de muitas coisas, colocando restrições em muitas situações que talvez não fosse conveniente assim fazer. De repente, estudando a palavra de Deus, homens e mulheres cursando teologia, supostamente descobriram que muitas coisas não passavam ou não passam de doutrina de homens. Mas nós precisamos também entender um princípio. Passamos muito tempo, assim nós fazemos no passado, muitos anos, colocando na cabeça das pessoas, não pode, é pecado, é errado, e depois descobrimos que estávamos supostamente enganados e queremos que as pessoas compreendam isso de uma hora para outra. Então isso não é coerente da nossa parte. Sem instrução, colocamos na cabeça das pessoas que muitas coisas não podiam e agora descobrimos supostamente algumas coisas que não eram, na verdade, pecado e queremos que as pessoas compreendam e aceitem isso de uma hora para outra. Então, é necessário ser revelado à Igreja de Jesus, que estão aí nas congregações, em ministérios variados, para aprender a palavra de Deus. É necessário nós transmitirmos para a Igreja de Jesus, a massa, o povo, a multidão, a diferença em doutrina da Bíblia e usos e costumes, ou doutrina dos homens, assim como você queira dizer. Então, nós precisamos ser coerentes com isso. É certo que muitas coisas, por zelo, por querer agradar a Deus, muitos servos de Deus condenaram pessoas, criticaram, por causa da própria cultura naqueles dias, era favorável. E muitas coisas, se a gente também falasse que não era de Deus, trazia até escândalo da parte daquelas pessoas que não compreendiam a palavra de Deus. Então é certo que nós colocamos na cabeça das pessoas muitos anos, quase como uma lavagem cerebral, incentivando, falando, e depois, de repente, queremos que elas se amadureçam e compreendam de um dia para a noite, e muitas vezes isso sem muita explicação bíblica. Com meia dúzia de palavras, dizemos o que pode e o que não pode. E a mesma situação degradante que criamos e estava de forma invisível, prejudicando as pessoas no passado, estamos criando também, meus amados irmãos, nos dias de hoje. Por quê?
Muitos pastores pegam o púlpito para dizer hoje que aquilo era um engano, ou que as pessoas até mesmo foram enganadas no passado, que também não é, nem tudo é verdade o que nós falamos hoje. Muitas pessoas hoje estão fazendo teologia, também da qual faço parte, e ao invés de estudar a palavra de Deus para melhorar e instruir a verdade bíblica para aqueles que tiveram pouca instrução, estão trazendo prejuízos, porque não estamos sendo sábios ao transmitir a doutrina bíblica. Então vamos instruir as pessoas que algumas coisas, nós, por vontade, por desejo de agradar a Deus, a gente cometeu alguns exageros, mas sem criticá-los, porque muitos deles também pensavam que estavam com a verdade. Eles não fizeram isso de propósito. Como nos dias de hoje, estamos ensinando muitas coisas, teologicamente, que daqui a 30, 40 anos vai aparecer pastores para desfazer coisas que estão ensinando, vai aparecer pessoas para dizer que nós hoje também estávamos errados. Então precisamos ter equilíbrio e mostrar para as pessoas a diferença de doutrina bíblica e de usos e costumes com sabedoria, com amor, dizer para eles por que aconteceu, por que não podia, por que hoje aparentemente se pode. E aí, como as pessoas compreendem então que foram enganadas com as restrições, perderam também o equilíbrio. A Bíblia nos orienta a sermos moderados. Não é porque algo não é pecado, a Bíblia não condena, e que nós vamos assim, ao nosso modo, fazer da maneira que queremos, a hora que queremos, onde queremos, porque também podemos sofrer prejuízo. Como eu disse, muita gente foi ensinada, inclusive as pessoas não crentes, entendem até hoje que algumas coisas não podemos, porque ensinamos muito tempo isso a elas, e elas passaram isso para as suas gerações. Então não é coerente que nós hoje abrimos nossos lábios e sem moderação simplesmente dizer pode ou não pode, sem transmitir isso com conhecimento básico da fé cristã, para não criar prejuízo ao evangelho, porque a verdade de Deus precisa ser transmitida, mas com sabedoria. A verdade de Deus precisa ser transmitida, mas de forma detalhada, passo a passo, instruindo, por que sim, por que não. Então vivemos hoje, as pessoas estão perdendo o equilíbrio, estão perdendo a moderação, estamos agora exagerando porque descobrimos que não é pecado algumas coisas. Por exemplo, calça comprida. Aí descobrimos que usos e costumes, então as mulheres vão usar, isso é uso e costume, também os homens daqui um dia poderão também usar vestido, porque também é usos e costumes. Então vamos voltar para as mulheres. Então as mulheres usam calça comprida, nós compreendemos que isso é uso e costume, mas será que a mulher pode colocar então qualquer calça? Será que ela não deve observar, a fazer algumas observações? Será que não estão exagerando também? Não estão levando isso tanto ao pé da letra, a questão de uso e costume, e desprezando as pessoas, levando a cobiça, que hoje a gente vê algumas pessoas que se dizem crente, usando calça comprida, que é uma vergonha. Minha esposa usa calça comprida. Também, no passado, disse que não podia. Mas hoje, quando alguém me pergunta, eu tento orientar as pessoas que isso é um uso e costume, que por zelo a gente ensinava como doutrina. Entretanto, não é porque a mulher pode usar calça comprida que ela vai colocar qualquer calça que tem o nome de calça e sair por aí cometendo todo tipo de torpeza e de pecado, levando a cobiça, ao escândalo e comentários desastrosos. Então precisamos ter equilíbrio. Por exemplo, brincos, correntes, batom, pintura em geral. Às vezes, de forma irônica, vou dizer, algumas mulheres, algumas irmãs usam batom que parece que está saindo chama de fogo dos seus lábios. Nós não estamos aqui condenando a pintura dos lábios, mas será que em certas circunstâncias, em certos lugares, esse exagero não é falta de moderação?
essa questão dos homens entender que alguns comportamentos de vestimenta, então, é uso e costume, então nós encontramos irmãos na rua de cueca, aquele shortinho que antigamente eram os jogadores de futebol usavam. Será que isso não está também indo a outro extremo? Precisamos ser moderados. Então existem muitas coisas que é mesmo os usos e costumes. Nós não podemos dizer que uso e costume é doutrina e que doutrina é uso e costume. Mas o Antônio Gilberto, pastor da Assembleia de Deus, ele disse uma palavra muito sábia. Ele diz assim, olha, usos e costumes não gera doutrina bíblica, mas doutrina bíblica gera bons costumes. Tem coisas que é costume, mas ele pode se tornar perigoso, ele pode se tornar algo muito ruim, muito incoerente, pode levar até contrariar a própria doutrina bíblica. A Bíblia diz sobre a modéstia, sobre a moderação, sobre o equilíbrio. A Bíblia, por exemplo, nos diz que o amor não se porta com indecência. E nós vemos alguns usos e costumes que eles são tão extravagantes que leva a contrariar a doutrina bíblica. Então precisamos ser moderados. Precisamos nos comportar de maneira tal que não venhamos dar escândalo. Nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, era normal se comer carne e beber vinho. Mas Paulo disse, olha, se comer carne e beber vinho, isso trazer escândalo, não faça tal coisa, não por nós mesmos, mas por causa das pessoas. Então precisamos ser moderados. Igreja de Jesus, separe doutrina de usos e costumes. Mas não fique pensando que porque entendemos a doutrina que não precisamos ter bons costumes. Bons modos é aceito, bons modos é correto em qualquer lugar. Por exemplo, usar um chapéu, usar um boné, isso é uso e costume. Nem por isso eu vou chegar na igreja e sentar lá no púlpito, como obreiro da igreja de Deus, e colocar um boné na cabeça. Na minha cultura, nos meus dias, isso vai ser algo confuso. Isso vai transtornar. Entretanto, se eu tivesse apenas eu e Deus naquele tempo, que mal teria? Não tem nenhum erro nisso. Mas nós precisamos levar em consideração a consciência, não apenas apenas a minha, mas a consciência das demais pessoas. Isso se chama coerência, amor ao próximo. Cuidado para não ferir a doutrina, se baseando que tudo é uso e costume. Hoje, estamos tão liberais, a linguagem popular que se diz, que a ideia que temos contrária de antes. Antes nada podia e parece que hoje, é claro que não é verdade, mas a ideia parece que tudo pode hoje e que antes nada podia. Assim como tinha um exagero preocupado em agradar a Deus antes, hoje estamos em um exagero a ponto de desagradar a Deus por não observar os princípios. Quem tem o princípio bíblico deve observar, existem condutas que nós devemos levar em consideração, a cultura, a casa, a residência, o local onde nós estamos inseridos, a igreja que nós participamos. Tem igreja que tem costumes diferentes uma da outra e nós devemos respeitar. Por quê? Se nós queremos ganhar as pessoas, muitas vezes precisamos nos restringir de algumas coisas, não aplicando isso como doutrina, mas sermos coerentes, maduro. Igreja de Jesus, não perca o senso, não perca a sensibilidade, não perca o pensamento de que você não está sozinho no mundo, eu não estou sozinho no mundo. Então, Jesus muitas vezes, ele agradou as pessoas, não agradando a si mesmo, a fim de ganhá-las. E muitas vezes hoje nós estamos perdendo as pessoas, não é só quando contrariamos doutrina. Quando escandalizamos, quando fazemos pessoas tropeçar, não é só quando nós pecamos. Lá em Hebreus, capítulo 12, o escritor diz assim, portanto, nós também deixamos todo o pecado, e aí ele diz também, e o embaraço. Tem coisas que ela ensina é pecado, mas é um embaraço para nós, ou até mesmo para outras pessoas. E quando algo torna um embaraço para alguém,
se embaraçando, é que se cai. Então precisamos prestar atenção. Esse negócio de dizer assim, não, eu sou crente, não estou nem aí o que diz de mim, isso não é mente cristã. A mente cristã também não é fazer a vontade das pessoas, mas naquilo que tentarmos agradar as pessoas, vamos observar o que Deus acha daquilo. Jesus também não deveria pagar tributo quando estava aqui, tributo do templo, mas ele disse, para não escandalizar, Pedro, vai lá, pega um peixe, paga por mim, paga por você, porque Jesus estava aqui para ganhar as pessoas. Se ele não pagasse tributo, as pessoas iam compreender isso, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Criador, e aí ele não precisava fazer isso. Quem entender? Isso seria um impedimento para ele ganhar alma. Paulo sabia que Timóteo não precisava ser circuncidado, mas como pregar na sinagoga, como Timóteo ser um companheiro dele no ministério, não sendo circuncidado, seria um impedimento. Então, Timóteo foi circuncidado. Então, nós precisamos observar. Nós não podemos contrariar a doutrina bíblica com nossos costumes. Não podemos valorizar mais os costumes do que a doutrina bíblica, como algumas pessoas fazem, que se apega a tanto costume que a doutrina bíblica é desprezada. Vira e mexe, a gente ouve alguém dizer assim, olha, na assembleia, em tal igreja, não tem tal costume. E aí tem algumas coisas que é doutrinária, que precisa ser levada a sério, às vezes a gente não leva. Aí alguns dos costumes a gente leva tão a sério que nós esquecemos de observar a doutrina bíblica. Mas o que precisamos mesmo é ser moderado. Você não está sozinho. Você não está nesse mundo só, com seu pai, com sua mãe, com sua família. Devemos tomar muito cuidado com os usos e costumes, não confundi-los como doutrina bíblica e também não desprezá-lo. Um bom costume faz parte de quem anda segundo a doutrina bíblica. Bom costume faz bem e é bom, é bem aceito. Não importa a cultura, não importa a igreja, precisamos ser moderados. Faz parte também da consciência cristã, ganhar as pessoas. Paulo disse em Romanos capítulo 15, para nós não querer agradar só nós mesmos, mas às vezes precisamos até agradar as pessoas, a fim de não perdê-las. Não se trata apenas de doutrina bíblica. Os bons costumes precisam ser preservados. Apenas devemos observar a coisa. Não confunda doutrina com os usos e costumes, mas não despreze os costumes só porque não são doutrina.